Fala pessoal, André Franco aqui, Head de Research do mercado Bitcoin, e hoje eu vou falar para você 7 métricas que contam o começo de 2023 no mercado cripto. Bem, o mercado cripto em 2023 começou com tudo, né? A gente já teve aí alta de Bitcoin de mais de 20%, estamos vendo o Bitcoin aí beirando os 23 mil dólares, mas com certeza se consolidou aí, pelo menos momentaneamente, acima dos 20 mil dólares. O ano passado foi extremamente desafiador para o mercado cripto e ver o Bitcoin se recuperando logo no começo de 2023 acende ali uma necessidade da gente discutir principalmente o que o blockchain nos conta sobre esse primeiro mês no Bitcoin. O que eu vou trazer para você aqui são 7 métricas que eu e meu time acompanhamos aqui quase que diariamente para tentar ver o que o blockchain nos conta e principalmente quem são os investidores que estão apostando nessa alta do mercado. Eu selecionei aqui 7 métricas para você, começando pelo que a gente chama de investidores de longo prazo, ou como a métrica da Glassnode traz, os Long Term Holders. Na tela que você está vendo o comportamento desse cara, né? Você vê naturalmente que no último ano, na verdade, a gente teve aqui uma lateralização dessa métrica, você pode ver a linha laranja por muito tempo, e a partir ali do julho de 2022 do ano passado, essa métrica começa a se comportar de forma vertiginosa, o que a gente chama de acúmulo. Os investidores de longo prazo passam a acumular Bitcoin ali no preço mais ou menos dos 23 mil dólares. Aqui nesse ponto, mais ou menos em novembro, começo de novembro de 2022, a gente vê um recuo nessa métrica que foi ali a tão famigerada situação da FTX. Esse investidor de longo prazo acabou se desfazendo da posição aqui, marginalmente, né, se você comparar todo o acúmulo que ele teve uma descrença momentânea no mercado. Mas a partir dali, quando a gente olha para pelo menos janeiro de 2022, a gente já vê um leve acúmulo desse investidor. Inclusive, quando a gente olha para a métrica no último mês, a gente vê naturalmente aqui uma visão de acúmulo desse investidor. Muito mais do que o acúmulo em si dessa posição, é muito bom a gente ver em que patamar a gente se encontra. A gente já está num novo recorde de acumulação dos long term holders, mais de 70% dos bitcoins se encontram na mão dos investidores de longo prazo. Isso corrobora para a nossa visão do que a gente chama de supply squeeze, ou seja, vai faltar Bitcoin. Talvez grande parte dessa alta do Bitcoin seja justamente por isso. A gente está vendo uma falta de oferta de Bitcoin para venda, qualquer necessidade ou qualquer pequena vontade do investidor de comprar uma posição de Bitcoin esbarra na falta desses Bitcoins, justamente porque o investidor de longo prazo tende a segurar esse ativo por mais tempo. Outra coisa que a gente gosta de olhar que também é interessante para esse começo de ano é a quantidade de bitcoins que não se move há mais de 2 anos, há pelo menos 2 anos. E aqui tem uma leitura interessante para a gente fazer. O gráfico que você está vendo, obviamente, em linha branca aqui, o preço do Bitcoin, e em laranja, o suprimento percentual do Bitcoin que não se move há mais de 2 anos. Há 2 anos ou mais, desculpa. E aqui você vê naturalmente a percepção de uma lateralização por grande tempo, até que em novembro, dezembro, janeiro, basicamente, a gente vê essa subida vertiginosa da métrica, né? O que é interessante a gente ver é que esse cara que está entrando aqui nessa métrica, ou seja, esses bitcoins percentuais que estão começando a fazer parte dessa métrica específica, eles foram comprados há pelo menos 2 anos atrás. E quando a gente vê a métrica subindo, basta a gente voltar 2 anos atrás, ou seja, novembro, dezembro de 2020, a gente estava falando mais ou menos desse ponto bem aqui, quando o Bitcoin estava querendo ultrapassar a sua máxima histórica, que foi mais ou menos ali 19, 20 mil dólares. O que a gente viu aqui nesse cenário foi um acúmulo muito forte, ou seja, uma compra muito forte do mercado que levou o preço do Bitcoin a patamares aqui na casa dos 60 mil dólares. O que essa métrica mostra pra gente? Que o investidor que comprou há 2 anos atrás, marginalmente, ou grande parte desse cara, acabou mantendo a sua posição. Você não vê grandes oscilações aqui de queda, de recuo. O cara acabou mantendo essa posição nesse patamar e continua mantendo até hoje. O que isso dá um pouco de confiança pra gente? Dá a ideia realmente da nossa leitura anterior, da ideia de que o investidor de longo prazo continua aqui e continua mantendo as suas posições. A próxima métrica que eu quero trazer é justamente uma que também mostra essa visão de supply squeeze, ou seja, vai faltar bitcoins. Quando a gente olha para a métrica do suprimento de bitcoins nas exchanges, né, o exchange balance, como a métrica que em inglês chama, você vê que houve sim uma saída contínua nos últimos 6 meses, e quando a gente dá o corte aqui para um mês, a gente tem de fato uma lateralização,
Mas no zoom out dos últimos 3 anos, a gente vê uma saída constante desses Bitcoins exchanges. Isso mostra muito para a gente a visão de que o Bitcoin, de alguma forma, desde o Corona Crash, desde o coronavírus lá em 2020, ele passou a ser aceito como um macroativo, ou seja, as pessoas, os investidores institucionais passaram a comprar Bitcoin. E essa saída de Bitcoin das exchanges mostra muito essa ideia de que o investidor comprou via exchange, sacou para uma custódia própria, uma custódia terceirizada, que já é o comportamento natural desse investidor no mercado tradicional. A próxima métrica que eu quero trazer aqui é o nosso tão famigerado métricas de capitulação. Nesse primeiro momento, quero trazer para você o NUPL, que é o lucro barra prejuízo líquido não realizado. É basicamente uma continha para medir o quanto que as pessoas estão no prejuízo não realizado ou no lucro não realizado. Quando a gente está num momento de euforia gigantesca no mercado, você tem um lucro não realizado gigantesco e isso força, ou pelo menos cria a tendência de que a gente veja uma queda no Bitcoin. A outra oposição a essa grande euforia seria a zona de capitulação, quando o investidor está na máxima dor, ou seja, ele tem um prejuízo gigantesco, mas ele não realiza esse prejuízo e naturalmente é o que a gente chama de zona de capitulação. No gráfico aqui, a zona de capitulação ela foi atingida quando a gente chegou no Bitcoin a 22 mil dólares, logo ali em junho de 2022 e se manteve aqui por muito tempo, fazendo alguns avanços aqui na nossa zona de esperança e medo e depois mergulhando novamente no colapso da FTX. Essa é a primeira vez desde o colapso da FTX que a gente entra numa zona de esperança e medo, né, como ele chama, e no ponto mais alto que essa métrica teve desde junho de 2013, ou seja, a gente está desde junho de 2022, ou seja, a gente está 6 meses na zona de capitulação e agora a gente volta com força total para cima, o que dá uma visão de otimismo do mercado e uma possível leitura de final de bear market, ou seja, recuperação do mercado. E isso acaba levando na mesma direção a nossa leitura como research aqui. Quando você olha o histórico do Bitcoin, você vê que o Bitcoin nunca teve 2 anos no negativo. E quando o bear market vem, ele de fato acontece em 1 ano de maneira mais forte. Logo na sequência dessa queda vertiginosa, a gente tem um momento de recuperação, que é o que eu defino do crescimento do mercado em terra arrasada, ou seja, muito mais fácil você crescer onde você não tem tanta competição, né? A competição que existiu acabou morrendo no meio do caminho. E você tem a possibilidade aqui de volta do mercado nesse ano e esse 2023 aqui em janeiro, ele já mostra esse apetite de volta no mercado. A próxima métrica aqui é o nosso múltiplo de Puel, que mede basicamente ali o preço do Bitcoin, quanto que ele variou frente à média móvel dos últimos 365 dias, né? Que é basicamente uma métrica do minerador interessante. A gente entrou em zona de capitulação ali mais ou menos em junho de 2022 e desde lá a gente nunca tinha saído com tanta força quanto saiu agora, ou seja, mostrando também aí uma possível final zona de capitulação, ou seja, uma recuperação do mercado que deixa a gente também otimista daí para frente para o mercado. Por último, a outra métrica nossa de capitulação é o nosso MVRV, né? É basicamente o Market Value to Realized Value. O Market Value é aquele valor de mercado que você vê na tela, o Bitcoin atingiu 1 trilhão, os ativos atingiram tantos bilhões. É basicamente uma conta simples que você faz da quantidade de Bitcoins em circulação vezes o preço e você tem o tamanho de mercado desse ativo. O valor realizado é um pouquinho diferente. Ele pega cada Bitcoin e multiplica pelo valor que ele foi movimentado a última vez, soma tudo isso e dá um valor de mercado realizado, ou seja, que foi realizado pelas entidades, foi movimentado naqueles preços. O que a gente está vendo aqui é uma recuperação desse patamar, ou seja, você está tendo um valor de mercado agora maior do que o valor realizado, ou seja, mostrando o fim aí dessa zona de capitulação, que também é um cenário muito positivo para a volta do mercado, ou seja, 2023 começa com tudo. Uma notícia não tão boa aqui nas nossas métricas é a forma ou quem de fato comprou esse ativo. O Accumulation Trend Score ele é uma métrica bem interessante para a gente entender quem são as pessoas que estão puxando esse movimento do mercado. Aqui embaixo você vê uma legenda e basicamente quando a gente se aproxima do que ele chama de 1 aqui, ou seja, a zona mais clara, quer dizer que são grandes entidades comprando o ativo. Quando ele se aproxima da zona aqui mais escura, laranja escura, ele quer dizer que as grandes entidades não estão comprando esse patamar ou, inclusive, estão vendendo nesse patamar de preço. Quando você olha aqui para a ponta do gráfico, ou seja, a gente vê aqui as últimas valorizações, você vê claramente que os pontos aqui eles são mais alaranjados do que brancos.
Então isso quer dizer o quê? Que as grandes entidades não estão comprando e elas estão basicamente ou vendendo ou ficando estacionadas no patamar que ele chegou, né? No patamar de acumulação que ele chegou, e eles não estão comprando novos bitcoins. Quando você olha para 2019, o cenário é até um pouco parecido. A gente teve uma queda aqui em novembro, em que foi muito forte do mercado, e os investidores deep pockets, né, de bolsos profundos, compraram essa queda, e dali para frente eles acabaram não se abastecendo. Eles foram se abastecer novamente de bitcoins quando a gente atingiu o patamar de $5.000, e eles foram responsáveis pela puxada ali mais forte do mercado na volta. Então acho que é um ponto interessante para também te discutir que essa pernada do mercado não está sendo puxada por grandes entidades, e isso com certeza tem duas análises que a gente pode, ou duas narrativas que a gente pode seguir. Uma é que elas vão comprar a posteriori, como aconteceu lá em 2019, ou na verdade a gente pode ter um recuo nos preços antes desse investidor comprar. Mas isso, óbvio, é o que o blockchain nos conta. Agora eu quero ouvir de você aí. Comenta aí embaixo qual é a sua análise desse começo de 2023, né? Qual é a sua leitura desse janeiro? É algo que a gente está vendo como voo de galinha, uma boot trap, ou seja, uma armadilha um bear trap, na verdade, uma armadilha de mercado em queda que sobe e depois recua totalmente, ou a gente tem substância para continuar buscando novos preços? Eu vou ler seu comentário e talvez eu traga alguma opinião aí no próximo vídeo. Muito obrigado pelo seu tempo, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Forte abraço!